Olá, alunos e alunas do nono ano, tudo bem? Bom dia a todos. Desejo a vocês uma ótima aula de geometria. Aqui é o professor Daniel Ramos Capessione, professor de vocês de geometria. E hoje nós vamos fazer uns exercícios sobre o trabalho de triângulos, tá? Então, preste muita atenção no que eu vou orientar aqui para vocês, pessoal. Primeiro, eu vou apresentar aqui a aula 1, que foi a aula do dia 27 de janeiro, tá? Então, eu vou apresentar aqui a aula 1 e fazer algumas discussões em cima dessa aula, uma vez que eu só mandei o arquivo para vocês copiarem, eu não havia feito ainda explicação. Então, precisa copiar, professor? Não precisa, porque você já tem, tá bom? E a aula 2, que é a aula de hoje, dia 3 de fevereiro, são exercícios. Aí você sim vai copiar os exercícios, fazer os desenhos, ou quem tiver impressora pode imprimir. Então, depois que eu mandar o link dessa videoaula, após o link, eu vou colocar o arquivo da aula 2, tudo bem? Então, aí você pode ou copiar, ou imprimir e colar no caderno e fazer as atividades, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou projetar aqui a aula de número 1, tá bom? Então, está aqui a aula de número 1, dia 27 de janeiro, e aqui eu só vou fazer alguns comentários, tudo bem? Então, vamos lá. Sobre triângulos, a habilidade da aula conhecer a composição dos triângulos, tá bom? Certinho, vamos lá. Nós já vimos que triângulos são polígonos que possuem 3 lados, 3 ângulos internos e 3 ângulos externos, tá? Por isso que é chamado de triângulo, 3 ângulos. No triângulo ABC, que na matemática, na geometria, a gente pode exemplificar assim, ó, um triângulozinho ABC. O que significa ABC, professor? São os vértices do triângulo, tá? Olha aqui, ó. Eu tenho este triângulo, tá? E quais são os vértices? Ou seja, quais são as pontas, né? O que é um vértice? É um ponto que une duas retas, ó. Une dois lados, tá? E sempre, tome muito cuidado nessas descrições. O vértice é dado pela letra maiúscula do alfabeto, tá? Então, os vértices são A, B e C. Letra maiúscula. Vértice A, vértice B e vértice C. Tudo bem? Vamos lá. Estudando, aprendendo, relembrando composição de triângulos. Os lados. Quantos lados nós temos no triângulo? 3 lados. Esse lado, como que a geometria denomina o lado? É a união dos vértices. Não é o vértice A, B, pessoal? Então, esse lado, ó, é AB. E aí, na escrita, nós colocamos uma reta em cima, tá? Dos vértices, AB, para mostrar que isso aqui é um segmento de reta, é o lado do triângulo. Ah, professor, se eu escrever só AB, vai estar errado? Vai estar errado, tá bom? É AB com a retinha em cima. Não se esqueça disso. Depois, esse lado é composto por quais vértices? Vértice B e vértice C. Então, nós temos aqui o lado AB, tá bom? Aqui. E esse lado aqui é o lado AC ou CA. O que é mais comum? A gente coloca na ordem do alfabeto. Posso colocar CA com a retinha? Pode, mas é mais usado, tá bom? Colocar em ordem alfabética, ó, AB, BC, AC. Mas se você colocar CB e aqui CA, não tem problema. Fica certo da mesma forma, tá bom? Beleza, então eu aprendi os lados, ó, AB, BC e AC, tá bom? Certo, agora vamos para a terceira composição dos triângulos, referente aos ângulos internos. Bom, o que é um ângulo, pessoal? É aquela barriguinha, ó, é essa barriguinha aqui que forma quando você tem um lado, né? Quando você tem esse lado com esse, ó, você tem esse vértice, aí forma essa barriguinha. Isso aqui é chamado de ângulo, tá bom? O ângulo, nós temos dois tipos de ângulos, os ângulos internos e os externos. O ângulo interno está no interior do polígono, certinho? E o ângulo externo está pro lado de fora, por isso que fala externo, tá? Vamos lá.
Como que eu vou chamar os ângulos? Gente, ângulo interno. Vamos lá nos ângulos internos. O ângulo interno, o nome dele recebe o nome em função do vértice. Então, veja bem, ó, esse ângulo interno está sob que vértice? Está sob o vértice A. Então, se está sob o vértice A, eu vou chamar ele de ângulo A. Lembra? Letra minúscula para ângulo, tá bom? E tem um acento circunflexo aqui, o chapeuzinho do vovô, né? Em cima da letrinha do ângulo. Então, toda vez que eu ver ângulo A, é o ângulo que está sob o vértice A, tá bom? Ângulo B, ó, ângulo, porque tem o circunflexo, né? Ângulo B, ele está sob que vértice? Ah, sob o vértice B, ó, tá bom? Professor, eu posso chamar com B maiúsculo? Não, porque B maiúsculo nós vimos que é o quê, gente? É para vértice. E ângulos é letra minúscula. E se eu colocar só o B, professor, vai estar certo? Também não vai estar certo. Tem que colocar o circunflexo, tá bom? E o ângulo C é o terceiro e último ângulo interno, está sob o vértice C, então, olha lá, C, chapeuzinho, tá bom? Beleza. E os ângulos externos? Aí eu posso chamar de qualquer letra, tá? Como aqui a gente está indo A, B, C, o material chamou de D, E e F, tá? Então, vamos lá. O ângulo D, ó. Eu sigo, como que eu faço, como eu obtenho o ângulo externo? Tá vendo esse segmento de reta aqui? Eu prolongo ela um pouquinho, ó. Eu tenho este ângulo externo. D minúsculo, chapeuzinho, tá? Este ângulo aqui, ó, eu posso prolongar essa retinha, tá? E aqui o ângulo E chapéu. E o ângulo F, ó, eu prolongo essa retinha aqui só para poder desenhar, tá bom? Esse é o ângulo F. Tá bom, moçada? Então, aqui nós aprendemos as 4 composições básicas de um triângulo. Os vértices, lados, ângulos internos e ângulos externos, tá bom? Muita atenção nessa situação. Bom, isso aqui eu já falei. Ah, não, é interessante, ó. No triângulo, o lado AB, porque vai cair na prova, na lista de hoje. No triângulo, o lado AB é oposto ao ângulo C. Olha aqui, ó. Esse não é o lado AB? Lado AB. É oposto ao ângulo Czinho. O que é oposto? Está de frente, ó. Está contrário, tá? O lado BC, tá aqui, é oposto ao ângulo A. Isso aqui é só por observação mesmo, tá certo? E o lado AC, que é esse, está oposto ao ângulo B. Tudo bem? Certinho. Só uma observação. Em relação, gente, aos tipos de lados e tipos de ângulos, nós podemos classificar os triângulos em algumas classificações, tá? Então, primeiro aqui nós vamos analisar a classificação quanto às medidas dos lados, tá bom? Bom, vamos lá. Triângulo equilátero. Lembrando, gente, que aqui tudo é revisão, tá? Vocês já estudaram isso aí em outras séries. Triângulo equilátero, ó, possui todos os lados de mesma medida, mesmo comprimento. Então, veja bem, ó, o lado AB tem a mesma medida do lado BC e tem a mesma medida do lado AC, mesmo comprimento, tá bom? E aí eu posso chamar, aqui eu estou denominando, se eu não quiser colocar AB, BC, AC, estou chamando aqui com letrinhas minúsculas, tá? Então, A, B e C, eles são de mesma medida. E aí, nas provas, nas explicações, né? Resolução de exercício, como que eu posso mostrar que eles são de mesmo comprimento? Colocando uma retinha aqui, ó, um cortezinho do mesmo tamanho, tá? Então, ó, um tracinho aqui, um tracinho aqui, um tracinho. Eu olhei, não precisa estar escrito. Todos os lados têm as mesmas medidas. Não. Se eu faço esse tracinho, eu já falo que eles têm a mesma medida. Ou, se eu colocar 2 tracinhos aqui, eu coloco 2 aqui e 2 aqui. Tem que ser a mesma quantidade, tá bom? Vamos lá. Triângulo isósceles possui pelo menos 2 lados com mesmas medidas. Então, veja bem, esse triângulo aqui, ó, quais são os lados que possuem a mesma medida? Opa, o lado DE e o lado DF.
eles têm o mesmo tamanho, gente, ó. É bem tranquilo de observar. Então, o triângulo que tiver dois lados de mesma medida, eu vou classificar esse triângulo de isósceles. Então, o lado E é igual ao lado F, mesmo comprimento, tá bom? Já o triângulo escaleno, ele não possui nenhum lado de mesma medida. Todos os lados possuem medidas diferentes. Se eu olho nesse triângulo, esse lado tem o mesmo comprimento desse? Não. Tem o mesmo desse? Não. Esse tem o mesmo desse? Também não. Os três lados possuem comprimentos ou possuem medidas diferentes, tá? Então, veja bem, ó, aqui eu coloquei um tracinho, aqui dois tracinhos, não dá para ver, mas e aqui três tracinhos. Então, todos os três lados são de tamanhos diferentes, tá? Gente, não confunda. Essa classificação é quanto à medida dos lados. Triângulo equilátero, triângulo isósceles e triângulo escaleno. Tudo bem? Beleza, vamos avançar aqui. E agora nós iremos classificar quanto às medidas dos ângulos internos. Tudo bem? Quanto à medida dos ângulos internos. Eu tenho o triângulo acutângulo, triângulo retângulo e triângulo obtusângulo, tá? Gente, esquece essas medidas, essa relação aqui embaixo. Vamos ficar bem tranquilos quanto a isso. Bom, o que é um ângulo? Primeiro, eu posso classificar em geometria o ângulo em comparação a 90 graus. Veja bem, se o ângulo, ó, esse ângulozinho, ó, 90 graus é aqui, ó, tá? Ó, 90 graus é esse quadradinho aqui, ó. Se eu fecho um pouco, este ângulozinho aqui, ele tem um valor menor que 90 graus. E se eu abro ele, 90 é aqui, não é? Então, se eu abro ele, ele tem mais de 90 graus, certo? Trabalhando em relação a essa função, eu posso classificar o ângulo como reto, se o ângulo for de 90 graus certinho. Se for menor que 90 graus, ângulo agudo. E se for maior que 90 graus, ó, maior que 90 graus, obtuso, tá bom? Então, eu tenho o ângulo reto, o ângulo agudo e o ângulo obtuso. Em função dessa classificação dos ângulos, eu classifico os triângulos, tá bom? Então, o que é um triângulo acutângulo? Os três ângulos internos são agudos, ou seja, menores que 90 graus. Esse ângulozinho D aqui, ó, ele é fechadinho. Para ser de 90 graus, esse lado DF tinha que ser aqui reto, ó, tá? Tinha que ser em pezinho certinho para ter o ângulo de 90 graus. Então, este ângulo aqui ele é menor que 90, o ângulozinho F também é menor que 90 e o E também. Opa, os três ângulos do triângulo são menores que 90 graus. Então, o triângulo é acutângulo. Os três ângulos agudos, acutângulo. Tudo bem? Triângulo retângulo, ó. Um dos ângulos internos é reto, ou seja, possui 90 graus. Veja bem, temos esse triângulo. Ó, esse ângulo aqui, ele é reto, tá vendo que forma um L aqui, ó, esses dois lados aqui? Então, esse quadradinho representa o ângulo reto. E os outros dois ângulos automaticamente são agudos. Então, se um dos três ângulos do triângulo é reto, e só pode ser um, claro, nós não teremos um triângulo com dois ângulos retos, isso é impossível. Então, nós temos que, se o triângulo tem um ângulo reto, esse triângulo é retângulo. Tudo bem? E o triângulo obtusângulo, tem um ângulo maior que 90 graus, que é o ângulo obtuso. Veja, o ângulozinho H é menor que 90, o I é menor que 90 e o G, a gente vai poder observar que ele é mais aberto, tá? A barriguinha dele é maior que 90 graus. Então, nós temos um ângulo interno obtuso, um ângulo interno maior que 90 graus. A esse triângulo, eu denomino ele de triângulo obtusângulo. Tudo bem? Pessoal, terminamos aí a explicaçãozinha, a pincelada na aula de número 1 de geometria do 9º ano, chamada de triângulos. Gente, agora o que eu vou fazer? Bom, você assistiu a videoaula e assistiu com muita atenção, espero eu. Se teve alguma dúvida, volte no vídeo e assista de novo.
E se ainda assistindo ficou alguma dúvida, me procure no privado, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu já postei no grupo de vocês a lista da aula de número 2, tá bom? Então, veja, eu vou explicar, porque geralmente eu explico, escrevo no grupo e o aluno ainda me procura no privado. A lista de exercícios pode ser impressa e colada no caderno e resolvida na folha ou após a colagem, ou copiada com todos os desenhos bem certinhos, tudo bem? Tenha atenção. Se teve alguma dúvida na resolução do exercício, volta na videoaula e assista, tá? Esclarecendo as dúvidas. Qualquer coisa, pode me procurar no privado, que eu estou à disposição de vocês, tá bom? Então, após assistirem aqui, agora vocês já terminaram, eu então já terei postado a aula, abra o arquivo, imprima ou copie a aula de número 2 e, terminando, me mande as fotos da atividade. Lembrando que vocês têm até as 22 horas de hoje para me mandar a atividade, para me mandar a foto. Tudo bem, gente? Um abraço, Deus abençoe vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.